A Rússia disse hoje que a proposta da União Europeia de teto no preço do petróleo russo é perigosa. Essa medida tem como objetivo reduzir os lucros de Moscou e, ao mesmo tempo, evitar assim, um aumento dos preços globais. A gente volta a conversar aqui com o analista sênior de internacional, Américo Martins, que conta todos os detalhes para a gente. Oi, Américo. Olá, Nicole. A resposta de Moscou foi dura, mas não se sabe os detalhes ainda do que eles vão conseguir, de fato, implementar para resistir a essa decisão do grupo do G7, da União Europeia e Austrália. Esses países definiram ontem criar um teto para um limite no preço que vai ser pago por petróleo russo, que é transportado por via marítima. Então, o barril do petróleo vai ficar congelado a 60 dólares no máximo. E ontem o petróleo russo estava sendo vendido a 67 dólares por barril. E eles vão fazer esse teto de 60 dólares. Como eles vão fazer essa medida de fato ser implementada? Eles vão usar as seguradoras, que várias delas têm operações aqui na Europa, e também os próprios petroleiros, que se tiverem qualquer link com a Europa, não vão poder carregar o petróleo russo se ele for vendido a mais de 60 dólares. Então isso é uma medida para garantir que o petróleo russo continue entrando no sistema, mas com um preço mais barato. Por quê? Se eles simplesmente fizessem um embargo, como eles pretendiam inicialmente, iria faltar petróleo, porque a Rússia é uma grande produtora de petróleo e o preço, obviamente, ia subir. Regra básica de oferta e procura. Então, eles resolveram, na verdade, limitar a 60 dólares. A Ucrânia também reagiu mal, porque eles queriam que fosse metade disso, no máximo 30 dólares por barril. O porta-voz do presidente Putin, Dmitry Peskov, disse hoje que Moscou não aceita essa imposição. Agora, não se sabe exatamente como é que eles poderão resistir a isso. O embaixador de Moscou na Áustria colocou no Twitter hoje também que simplesmente a Rússia não vai mais enviar petróleo para a Europa. Ele disse no Twitter que a partir de hoje a Europa vai ter que aprender a viver sem o petróleo russo. Com você, Nicole. Pois é, Américo, como é que está essa preocupação aí no Reino Unido, principalmente em outros países também europeus, em relação a essa questão do gás? Porque eu lembro que até pouco tempo atrás a gente falava bastante, né, sobre esse receio com a chegada do inverno, os estoques que os países estavam tentando fazer para pelo menos passar por essa fase. Como que está essa situação por aí agora? A maioria dos países era muito dependente do gás, especialmente, e em certa medida do petróleo russo, inclusive para manter o aquecimento das casas, etc. Eles tentaram fazer um estoque regulador ali para manter alguma quantidade de gás, conseguiram, em alguma medida, fazer isso e estão tentando aguentar a passagem do inverno dessa forma. Aqui em Londres, onde eu estou, eu noto muito que as pessoas estão usando mais lareiras nas suas casas, usando madeira, basicamente, para se aquecer, e estão tentando usar muito menos energia elétrica, porque também, obviamente, aumentou muito o custo. Grande parte da energia aqui vem de termoelétricas. E nas lojas você também percebe isso. Muita loja vendendo agora aquecedor elétrico, para você não usar tanto gás, porque o gás, assim, mais do que triplicou o custo aqui. E isso está tendo um efeito enorme na inflação em vários lugares na Europa. Aqui em Londres, de novo, aqui na Inglaterra, a inflação está a 11,1%, a maior inflação em 40 anos. Os britânicos não sabem muito bem lidar com isso e estão tentando essas outras formas para limitar pelo menos o problema da energia. E a gente teve também, né, Américo, uma fala do governo da Rússia dizendo que aceita negociar com os Estados Unidos em torno dessa relação da guerra da Ucrânia. Atualiza pra gente, por gentileza, como é que está essa situação? Pois é, esse foi um movimento de dois lados, na verdade. Primeiro, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, quando se encontrou na Casa Branca com o presidente francês Emmanuel Macron, eles trataram muito da guerra na Ucrânia. Isso é uma grande prioridade para todos os países aqui da Europa e para os Estados Unidos também. Eles todos, como a gente lembra, têm enviado muito armamento e dado treinamento para as forças armadas ucranianas resistirem aos russos. E é por isso que eles estão conseguindo resistir tão
muito tempo e de uma forma muito brava, inclusive. Então eles conversaram sobre isso e logo depois da conversa, numa entrevista coletiva, o presidente americano Joe Biden disse que ele sim toparia sentar à mesa e discutir com Vladimir Putin uma reunião de cúpula especificamente sobre a guerra na Ucrânia com a intenção de resolver. As palavras dele eu posso sentar com ele desde que a guerra acabe, que o resultado dessa reunião de cúpula fosse o fim da guerra. A resposta de Moscou, no entanto, foi dúbia. Primeiro, esse mesmo porta-voz do Vladimir Putin, o Dmitry Peskov, disse que o presidente russo, sim, também adoraria sentar com o Joe Biden e discutir para resolver a guerra. Segundo ele, o presidente Putin está disposto a conversar desde o início da guerra. Mas, logo na sequência, ele fez algumas afirmações, dizendo que os Estados Unidos teriam que, antes de qualquer reunião, reconhecer a anexação de 4 províncias ucranianas que aconteceu por Moscou em setembro, logo depois de plebiscitos que o mundo ocidental considerou ilegais. E então o Vladimir Putin colocaria de antemão, essa pré-condição para conversar com o Joe Biden. Então isso não vai acontecer, porque os ucranianos não vão aceitar esse tipo de imposição, os americanos não podem aceitar também pelos mesmos motivos e a União Europeia também não faria isso. Então houve uma sinalização que em princípio seria positiva e para o lado certo, tentar resolver essa grande crise da guerra de forma diplomática, mas na prática não deve acontecer nada nos próximos meses. Que pena, né, Américo? Obrigada por essas informações. E assim a gente caminha, infelizmente, né, para esses 10 meses já de conflito na Ucrânia, uma vez que a guerra começou no dia 24 de fevereiro. Portanto, no próximo dia 24, véspera de Natal, a gente tem aí 10 meses já completos de guerra na Ucrânia, infelizmente.